Ora viva, muito bom dia a todos. Feliz sábado. Nós queremos saber da Bíblia Sagrada o que ela responde acerca dos sinais da volta de Cristo. Primeira pergunta: que sinais seriam vistos no mundo social antes da volta de Cristo? Mateus capítulo 24, verso 6, verso 7, verso 10, 2 de Timóteo capítulo 3, versículo 1 a 4, diz: E vós ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Todavia, não vos desespereis, porque é preciso que tais coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Porquanto nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Nessa época, muitos ficarão escandalizados, trairão uns aos outros e se odiarão mutuamente. Sabe, entretanto, disto: nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Homens amarão a si mesmo, serão ainda mais gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desrespeitosos aos pais, ingratos, ímpios, sem amor, incapazes de perdoar, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. 2. Que três grandes sinais no mundo natural indicam a proximidade da volta de Jesus? Mateus 24, verso 7, verso 29. Diz: Porquanto nação se levantará contra nação e reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Imediatamente após o tormento daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão estremecidos. 3. Que sinais seriam vistos no mundo religioso antes da volta de Cristo? Mateus 24, verso 4, verso 5, verso 11, verso 24. Diz: Então Jesus lhes revelou: Cuidado que ninguém vos seduza, pois muitos são os que virão em meu nome, proclamando: Eu sou Cristo, e desencaminharão muitas pessoas. Então, numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos, pois se levantarão falsos cristos e falsos profetas e apresentarão grandes milagres e prodígios para, se possível, iludir até mesmo os eleitos. 4. Além desses, que importante sinal foi mencionado por Cristo? Mateus 24, verso 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, habitado como testemunho a todas as nações, e então chegará ao fim. 5. Paulo fala de outro evangelho que está sendo pregado, segundo os Gálatas capítulo 1, versículo 6. O que fazer para não ser enganado? 1 de João capítulo 4, versículo 1 diz: Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes, porém, avaliai com cuidado se os espíritos procedem de Deus, porquanto muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. 6. Por que Deus manda provar o ensino dos profetas? Mateus 7, versículo 15, 2 de Pedro 3, versículo 16, diz: Acautelai-vos quanto aos falsos profetas. Eles se aproximam de vós disfarçados de ovelhas, mas no seu íntimo são como lobos devoradores. Ele escreve do mesmo modo em todas as suas epístolas, discorrendo nelas sobre esses assuntos, nas quais existem trechos difíceis de entender, os quais são distorcidos pelos ignorantes e insensatos, como fazem também com as demais escrituras, para a própria destruição deles. 7. Como saber se uma doutrina é verdadeira? João 7, 17, Isaías 28, 10. Se alguém desejar fazer a vontade dele,
conhecerá a respeito da doutrina, se ela vem de Deus ou se eu falo por minha própria autoridade. Porque é mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. 8. Se os sinais estão se cumprindo, por que Jesus ainda não voltou? 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, diz: o Senhor não se atrasa em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é extremamente paciente para convosco e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. 9. Que atitudes devemos ter no tempo do fim? Lucas 21, versículo 28, versículo 34, Mateus 6, versículo 33, diz: sendo assim, quando esses fatos começarem a surgir, exultai e levantai as vossas cabeças, pois está muito perto a vossa redenção. Tende cuidado de vós mesmos, para que jamais vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da libertinagem, da embriaguez e das ansiedades desta vida terrena, e para que aquele dia não se precipite sobre vós de surpresa como uma armadilha. Buscai assim em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Recapitulação: os sinais da vinda de Cristo estão se cumprindo. Um grande sinal que indica a proximidade da volta de Cristo é a pregação do Evangelho em todo o mundo. 2 evangelhos estão sendo pregados, o verdadeiro e o falso. Devemos provar se a doutrina ensinada está de acordo com a palavra de Deus. No tempo do fim, devemos erguer a cabeça e buscar a Deus em primeiro lugar. Então, essas são as respostas bíblicas. Esperamos que você vá atrás desses textos, seja um bereano e confirme por si mesmo esses textos, e tenha certeza que Deus vai falar grandemente em seu coração. Bom dia, que Deus nos abençoe.